A situação da economia global está bastante conturbada neste encerramento de ano e muitas incertezas para o ano que vem. Sobre isso eu converso agora com o professor Tarcísio Souza Santos, diretor do MBA da FAP. Tudo bem, professor? Como vai, Luciano? Tudo bem? Tudo ótimo. Quer dizer, mais ou menos, né, complicado, professor? né? Complicado. Nós temos uma série de incertezas, começando do lado externo. Você tem um clima muito complicado nos Estados Unidos, exatamente pela discussão entre republicanos e democratas para resolver a questão tributária, né? Na minha opinião, mais dia menos dia, no final, no frigir dos ovos, sai um acordo, mas acho que o presidente Obama vai ter que ceder um pouco e vai ter que carregar um pouco a mão no sentido de desonerar um pouco os contribuintes mais ricos americanos. Isso deve levar os Estados Unidos a um processo de lenta retomada econômica e, na minha opinião pessoal, o ano que vem é um ano difícil ainda, mas você pode pensar num horizonte aí de 3, 4 anos para retomar. Na Europa, a situação é bastante mais complicada. Acho que eu não vejo nenhum cenário positivo em menos de 5, 6 anos, se tanto, quem sabe seja pior do que isso. Vai depender um pouco de como isso vier a ser conduzido, tanto pelo Banco Central Europeu, como pelo Fundo Monetário Internacional, e especialmente por uma variável que eu acho que é totalmente impossível de prever a esta altura, que é o comportamento do governo alemão e do povo alemão. Professor, e a situação aqui na nossa economia para o ano que vem? Bom, aqui no Brasil a situação é um pouco mais fácil de um lado e, por outro lado, é um pouco mais complexa do outro lado. Ela é mais fácil no sentido de que, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai crescer e vai crescer relativamente a Estados Unidos e Europa mais do que esses países. Nós estamos caminhando por uma subida na posição dos rankings entre os países de maior PIB. Isso quer dizer, nós devemos chegar lá para 2020, no final da década, em alguma coisa como, na melhor das hipóteses, o 4º lugar do ranking, na pior das hipóteses, manter o 6º lugar do ranking, onde nós estamos atualmente. A questão é como é que isso vai acontecer. Por quê? Porque você está vendo um conjunto de medidas que é um conjunto de medidas aparentemente sem articulação interna. As medidas de aquecimento da economia. O governo mexeu na taxa de juros. Mexeu na taxa de juros, mas não mexeu no alongamento da dívida interna. Não mexendo no alongamento da dívida interna, o alívio da redução dos juros não é tão forte sobre a execução orçamentária fiscal do governo. Isso quer dizer, o governo continua com um pedaço muito comprometido do seu orçamento para o pagamento da dívida pública, de um lado. E do outro lado, você não abre espaço para o lançamento de papéis privados no mercado de dívida, que eu acho que é uma das coisas fundamentais para a economia brasileira deslanchar. Nós precisamos um mercado secundário de papel de dívida, né? A Bolsa está desesperada atrás disso. Todo mundo quer, todo mundo está ouvindo falar, nós precisamos menos BNDES e mais mercado de capitais. E na realidade as coisas não estão acontecendo. Então esse é um problema. O segundo problema que me preocupa é que quando você olha para a parte fiscal, o governo não está fazendo um esforço real de redução das despesas correntes e, com isso, a capacidade de investimento está muito deprimida. E com uma capacidade de investimento deprimida, você precisa do setor privado para fazer os seus investimentos e destravar a economia na parte de infraestrutura, que é gravíssimo. Então, veja, infraestrutura não caminha. Na parte de inovação e de educação, não caminha. No ponto de vista dos dois indicadores financeiros, que são o custo do dinheiro e o prazo da dívida. Você caminha no custo do dinheiro, mas não caminha no prazo da dívida. Você tem um problema extra, que é a entrada do Basileia III e o efeito que isso vai causar sobre o sistema bancário brasileiro, que vai provavelmente, vamos dizer, levar a uma redução
dos compulsórios bancários. Mas essa redução do compulsório bancário tem que ser muito bem administrada, né? Então eu acho que tem muito problema, muita variável e tem muita ponta solta. Eu não estou sentindo professor, junção. Inflação, primeiro semestre do ano que vem? Inflação, na minha opinião, não abaixo de 5 de jeito nenhum, muito mais entre 5,5 e 6, e eventualmente ameaçando passar dos 6. Quer dizer, acho que a economia está com toda a cara de ter um resfriado de inflação na sequência. E o cidadão comum, como ele pode se preparar para o ano que vem? Eu acho que poucos compromissos, muito cuidado com o problema de endividamento, o aumento do mercado de crédito foi bastante bom esse ano, mas o aumento do endividamento e a inadimplência está muito alta, de modo que eu diria que este final de ano e esse 13º é muito mais para pagar dívida do que propriamente para consumir mais. Tá certo. Professor Tarcísio, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Obrigado. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.